Então, falando um pouquinho sobre essa nova era que a gente vê, né? Não é uma coisa também de outro mundo, a gente sente essa transformação da nova era. Tem várias explicações, né, dentro da religião, dentro da espiritualidade, da astrologia, da física, da biologia. Essas mudanças que ocorreram, estão ocorrendo no planeta Terra, como uma mudança de ciclos mesmo, de formas, pensamentos também, mas em questões da natureza, da frequência, de várias formas, né? Dando um exemplo, por exemplo, da astrologia, a nova era, a gente está num período de transição, né? Entre a era de peixes e a era de aquário. E essa transição que a gente inaugura é uma transição muitas vezes dolorosa, onde muita coisa já não cabe em velhas caixas. A gente tem que criar essas novas caixas, e esse curso é uma cocriação de na verdade, deixar as caixas e criar outras formas, ou não criar, criar fluxos, né, ondas. Mas a era de peixes é marcada por essa dualidade, marcada muitas vezes pela competição, pela dor, pelo esforço, pelo não merecimento, né, por essa ideia de que existe uma vítima, um vilão, um salvador, pelo desprendimento da essência e entregando a realidade fora. Já a era de Aquários, né, é a era que a gente olha mais para colaboração, para empatia, para o compartilhar, né, entende que a gente cresce melhor junto, que a gente se vê no outro, a era do espelho, como essa comunicação, né, da relação de companheirismo, da relação da verdade, da essência, que a gente já não mais segue o cardume, ou segue um mestre, segue um outro, a gente segue o nosso coração, a nossa intuição. Então isso muda, porque a gente olha para dentro e vê a nossa verdade. Então essa transição é muito real, é muito preciosa. Nós estamos nesse período de mudanças, de identificar o que aquilo já não enquadra mais e de modificar, mas também essa transição, né, essa nova era, ela não é ali na astrologia, ela está na física, na mudança da frequência vibracional do planeta, da natureza, né, então a vegetal, mineral, animal, né, porque a Terra ela tem uma frequência Xunga, e ela vem modificando ao longo dos anos, né? Principalmente esse ano passado, de 2020, que sofreu algumas alterações bruscas, assim, diferentes do atual, porque existe essa mudança de frequência no planeta. E como nós somos energias, somos frequências, somos vibrações, somos afetados direto ou indiretamente pela mudança de frequência do planeta, da natureza, da relação, da mentalidade, né? Somos energias em pensamentos, em emoções, em matéria. Então, só para situar vocês deste momento, dessa especificidade da nova era e de como muitas pessoas estão entrando nessa transição, com dificuldades, com dores, né? E tentando compreender, sentir onde eu estou. Nessa pandemia, muita gente saiu do tradicional, né, teve por conta da dificuldade ou da uma intuição, de uma imaginação, sair de uma caixa, entrar em outra, se espelhar naquilo, mudar de profissão, finalmente seguir um sonho de se tornar alguma coisa, na dificuldade mesmo. E essa nova era te chama, te convida para você pôr em ação esses sonhos, né? Porque é uma era de sonhos, mas não somente de sonhos, de movimento, de manifestação. Então, foi quando muita gente sentiu, é agora, bora fazer isso acontecer. Porque se não for agora, seja na necessidade, na dor, na dificuldade, não tem como. Então, é de fato uma abertura, um convite, esse trabalho em novos tempos, para a gente reconhecer os nossos sonhos, né, de que nossos dons, nossas habilidades, a forma como enxergamos o trabalho, não mais como esforço,
né? Não mais preso àquela crença de que o dinheiro ele vem como resultado de um desprendimento energético, de desprendimento físico, né? Mas ele vem como uma energia, porque também como nós, como planeta, o dinheiro é uma energia. E é nós que colocamos ali um local de não ser bom o suficiente para merecer, ou de não ser não fazer direito para não merecer, ou de ter que trabalhar muito mais para merecer. O merecimento, trabalho com propósito, o compartilhamento, a gente já não trabalha com concorrência, porque o que faz o seu diferencial? Você. E como você expressa o seu diferencial? Na sua comunicação. Na comunicação dessa nova era, que é a comunicação em essência, que é a comunicação no espelho. Nas redes sociais que eu trabalho hoje, a gente preza no diferencial de como a pessoa apresenta o trabalho, porque você conecta com a pessoa. Ela conta uma história que se parece com a sua, ela traz uma dificuldade que se parece com a sua e ela passou por isso, ela experienciou, ela se movimentou. Então, o trabalho com propósito é esse trabalho que tem a ver com a missão de alma, né? Entendam alma aqui como muito além de religião, mas com também uma substância que norteia os nossos desejos, as nossas relações profundas com o sonho, com o sonhar, com o objetivo de vida, e que isso tem hoje dentro do ambiente de trabalho pela inteligência espiritual, e também um ambiente de trabalho onde a gente consegue manifestar aquilo que a gente sente, que a gente se conecta, né, que a gente pode empreender, a gente pode correr risco, seguir o caminho mais difícil, porque hoje todos os caminhos foram apagados para que sejam possíveis criar novos. Então esse é o trabalho com propósito, e essa comunicação da nova era, ela contribui para essa manifestação consciente do trabalho, para você seguir o seu sonho de trabalhar numa empresa, né, fazendo o que gosta, ou de criando o próprio negócio, ou de se expressando com autenticidade em ambas as situações. Na leveza de se comunicar na nova era, a gente consegue visualizar a criatividade dentro dessa expressão, a intuição, as emoções, né? Onde a gente sai daquele lugar de se podar, de se sentir inseguro, com desconfiança na hora de se comunicar, para uma expressão mais consciente. Eu gosto dessa palavra consciente porque a gente manifesta com mais confiança aquilo que deseja, e a gente canaliza melhor o nosso comportamento, a nossa ação naquela direção. Então, o comunicando é uma questão, é uma pergunta que fica na hora de você alinhar o seu sentir, né, o seu sentir por completo presente, quando a gente trabalhou a questão do afeto, de estar mais presente, só que aqui intensamente, né, no aqui agora intensamente, junto à possibilidade de criar mais, de conhecer mais. Então você alinha o sentir com a criatividade, com o conhecimento e a possibilidade de sonhar e manifestar. Então, quando ele vem com essa pergunta de que não é o lugar que você está se comunicando, não é a forma como você está se comunicando, mas o quando, no que momento você está ali alinhando a sua criatividade, o seu conhecimento e o seu sentir, tudo alinhado para essa expressão. E olha que maravilha essa chuva, né? Nós temos essa bênção aqui de poder trazer essa comunicação também pela natureza, que é uma expressão única e pura de como podemos ser, né, e sentir com leveza. Então, comunicando, ele vem também na expressão da profissão, do trabalho com propósito, porque a gente construiu uma barreira, um muro dentro da nossa expressão profissional, onde eu não posso mostrar o que eu sinto, mostrar o que eu estou pensando, sem julgamento, sem o que é certo, o que é errado. Então, essa barreira também precisa ser quebrada na hora que a gente entrar com a comunicação na nova era, como trabalho com propósito, porque a gente está
Toda a comunicação é uma abertura de emoção, de sentimentos, de intuição. Então, seja no ambiente profissional, online, offline, seja no ambiente pessoal, a gente está trabalhando com vulnerabilidades, com essa fragilidade. Aceite e abrace a sua fragilidade. Nessa atividade fica o lembrete da comunicação como espelho. Então, para você se conhecer ainda mais, para reconhecer a sua expressão, o seu desejo na hora de se comunicar, esse quando que fica marcado entre o sentir, intuir, a criatividade, o sonhar e o manifestar, fica aqui a dica e a atividade valiosa. Pegue um espelhinho pequeno, grande ou mesmo espelho que você tiver na sua casa, do banheiro, e converse. Mesmo que ficar estranho no começo, você sentir um pouco limitado de estar falando com você mesmo, e fale de uma forma que seja solidária, sem julgamento, com respeito. Fale o que você deseja para o espelho, para você mesmo, né? E não se julgue por isso, porque uma das primeiras formas de se libertar desse momento, que foi algo que eu experienciei, foi conseguir ficar bem com o meu sonho, foi conseguir saber que eu sonho isso, eu não sou boba de sonhar isso, eu não sou idealista, eu consigo fazer isso. Então, a hora que eu fiz as pazes com esse meu momento, com esse meu quando na comunicação, isso expandiu e eu materializei. Então, esse exercício da aula de hoje, para conhecer a sua expressão, para se sentir bem com os seus desejos, com o seu sonho, com o seu quando, né? Onde você alinha o seu tom de voz, o seu respeito com você mesmo, a sua ideologia, e aqui entendam ideologia como um potencial de manifestação. Porque não só o seu arcabouço conceitual, intelectual, mas o seu momento na expressão, tá bom? Então, aproveitem, e qualquer dúvida que vocês tiverem quanto à atividade, qualquer sentir, deixe aqui nos comentários da plataforma, que eu vou ficar muito feliz de responder cada um deles. Gratidão!